Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e a gente tem que aprender a ouvir o que alguns políticos falam. Essa classe, lamentavelmente, não todos, tem uns que são prestigiados, mas uma boa parte fala uma coisa no dia, no outro dia já não cumpre. Tivemos uma reunião a respeito da Comissão de Constituição do CNJ, né? Aliás, do CCJ, e essa comissão pediu um visto de 5 dias. Para que isso? Para poder analisar toda a situação da PEC dos precatórios, a PEC 23, que trata do auxílio de R$400. Houve uma grande mudança. O governo trabalha para conseguir 49 dos 81 senadores. O governo fala que já tem em torno aí de 47 confirmados, votos certos confirmados. Ou seja, se essa votação fosse hoje, essa PEC não passa, ou não passaria. Por isso que o governo resolveu ouvir a própria oposição. Vários senadores da oposição disseram o seguinte: olha, com esse texto aí a gente não vota. Porém, se mudar o texto, aí sim, aí é outra história, a gente aprova. O que foi que aconteceu? O líder do Senado, o Fernando Bezerra, ele mudou vários pontos. Foram 6 pontos mudados a pedido dos próprios senadores. Através das conversas, das reuniões, dos debates, eles pediram: olha, muda isso, a gente vota a favor se mudar, e ele saiu mudando. Aí mudou o texto. Quando chegou no CCJ para votar, né, para o CCJ analisar, houve esse pedido de vista. 5 dias. Teremos agora na próxima terça-feira, dia 30, para definir se passa essas mudanças. Passando, entra na votação. O que está chamando a atenção agora, Alex, que eu vi agora um comentário e também uma notícia que está preocupando, é que o governo, nesse momento, já não tem mais certeza se vai conseguir ter os 49 votos. Uma coisa que parecia andar bem, caminhar bem, e a gente espera que seja aprovado, porque vai ser bom para o governo e vai ser bom para as pessoas para receber R$400 de forma permanente. Só que agora, não todos, mas uma parte do Planalto, uma parte dos parlamentares não acredita mais na aprovação. E aí eu fico pensando, qual o motivo? É que alguns senadores que são contra e pediram para mudar, iriam votar a favor com a mudança. Só que agora mudaram de opinião. Vocês estão entendendo? É aquela coisa, muda o texto, que a gente vota a favor. Aí mudaram o texto agora está todo alterado. Mudou tudo. Eu não vou falar tudo, mas foram 6 pontos cruciais. Por exemplo, um dos pontos que mais chama a atenção é, em vez de os R$400 ser provisório, o governo vai pagar até dezembro do próximo ano, a mudança foi, uma das mudanças que chama mais atenção é essa. Essa PEC 23, sendo aprovada, os R$400 vai se tornar permanente, fixo. Em vez de parar dezembro do próximo ano, continua direto, no mínimo. Agora a gente está acompanhando e a gente está investigando, procurando saber qual vai ser o resultado disso. E aquela história, se essa PEC não passar, a gente vai procurar quais são ou quais foram os senadores que votaram contra e, lógico, os que votaram a favor. Os que votaram a favor, a gente já conhece a maioria de quem vai votar a favor. Já que os que votam contra é aqueles que são oposição à PEC. E aí, muitos deles prometeram, mude o texto que a gente vota a favor. E o comentário agora no Planalto é que talvez eles mesmos que pediram a mudança, talvez não vote mais a favor e vote contra. Ou seja, eu fico pensando aqui, a gente tem que conhecer o político muito bem, viu, numa hora dessa. Essa demora toda para chegar a que conclusão? Aguardar se essa PEC vai passar de verdade. Eu e vários comentaristas, nós que acompanhamos essa área política, a gente começa já a observar que a PEC 23, para deixar o Auxílio Brasil de R$400, corre o risco de não passar. Isso, no pior dos cenários, vai prejudicar muita gente. Agora, por que mandaram mudar o texto? Se foi feito o pedido de mudança para adequar, e aí esses senadores que votariam contra diriam, ou pelo menos vinham dizendo que vamos aprovar, se mudar aqui, se mudar ali, aí o governo foi mudando por um e pronto, está aqui, do jeito que vocês pediram. E agora vocês não querem mais votar a favor, é isso?
temos que ficar de olho, ligado em Brasília. Terça-feira o Brasil inteiro vai estar de olho no Senado. Vamos conferir a definição desse Conselho, CCJ, no Senado. Vamos conferir as 6 mudanças. Sendo aprovado, essas 6 mudanças, aí vai partir para a votação. 2 votações. O governo precisa de 49 votos dos 81 senadores. Alex, quer dizer que se essa PEC não passar, o governo não vai pagar os 400? É isso. Preste atenção no que disse o Marcelo Aro. Ele falou de alguns pontos, mas eu vou fazer questão, antes de colocar ele para falar, para você entender o que tudo isso significa. Deixa eu logo passar aqui umas informações importantes, tá? Para você entender toda a situação. É que sem a PEC dos precatórios, Auxílio Brasil não tem como pagar R$400. Isso foi o próprio relator. O relator da medida provisória que cria o Auxílio Brasil, o deputado federal Marcelo Aro, esse que está aqui, ele falou hoje, sexta-feira, dia 26 de novembro, durante a entrevista, disse que o valor do benefício vai continuar esse valor médio, que pagou em novembro. Ou seja, valor médio, tem gente que recebe mais, tem gente que recebe menos, R$ 217,84. Vai continuar esse valor se a PEC dos precatórios for rejeitada no Senado. A promessa do governo Bolsonaro é subir o benefício para R$ 400 ainda nesse mês de dezembro e manter esse valor se for aprovada na votação do Senado. Para isso, eu lembro que o governo conta com a aprovação da PEC, que é a proposta de emenda constitucional dos precatórios, que já passou na Câmara e agora está tramitando no Senado. Se ela for barrada, o deputado diz que o governo terá que arrumar outra maneira de bancar os R$ 400 prometidos. E o governo, nesse momento, diz que está no vermelho, que conta com a aprovação da PEC. Sem a PEC, sem aumento. Fica só naquele reajuste. Aí eu pergunto, é justo isso? É justo isso? O Auxílio Brasil substituiu o Bolsa Família nesse mês de novembro. Muita gente já está reclamando porque o valor prometido não está saindo, que era R$ 400. Já teve o primeiro atraso na Câmara. Muita gente que vinha recebendo auxílio emergencial de 375, 250, 150 viu a queda agora. Muita gente caiu para 48, para R$ 105 reais, caiu para 210. Pessoas que estavam recebendo 375 tiveram um baque. Pessoas que estavam ganhando 250 tiveram outro baque. Em dezembro pode acontecer isso de novo. E o pior, sem PEC aprovada, vai ficar nesse valor aí, médio de R$ 217 reais. Isso, pior dos cenários. No pior dos cenários. É triste, mas é a realidade. É a notícia que está rolando nesse momento. Bem, Aro, ele deu entrevista e falou o seguinte: a PEC abre espaço fiscal de 106 bilhões de reais para o governo no orçamento. Caso passe do jeito que está nas 2 casas legislativas, o Executivo terá como passar esse valor para R$ 400 reais, como deseja o presidente Bolsonaro. E ele falou o seguinte, palavras dele: para chegar ao aumento de R$ 400 reais, depende da PEC dos precatórios ou, caso não passe, o governo vai ter que propor outra solução. Mas agora, a única solução é essa, é a PEC aprovada. Se a PEC não passar e o governo não decidir cortar de outra área, não vai ter aumento de 400. Vai permanecer esse R$ 217 reais o valor médio do ticket. Eu lembro que a PEC cria os recursos para o pagamento do programa, mas a criação do Auxílio Brasil em si foi feita via medida provisória, relatada pelo deputado Marcelo Aro, aprovada por unanimidade ontem, dia 25 de novembro, na Câmara dos Deputados. Os destaques da medida provisória relatada pelo Marcelo Aro ainda precisam ser votados. Só depois é que a medida vai para o Senado, onde precisa ser aprovada agora no dia 7, no máximo 7 de dezembro, para não perder validade, já que foi publicada no Diário Oficial da União no dia 10 de agosto, e aí tem um período. O período limite é 7 de dezembro. Isso o governo não se preocupa, porque o governo sabe que tem voto suficiente para aprovar o Auxílio Brasil daqui para o dia 7 de dezembro. Isso eu já venho falando. A questão são os valores. A questão toda é a PEC que está preocupando. Ele falou o seguinte: acredito que aprovaremos esse texto no Senado Federal rapidamente. Estou muito confiante e acho que a medida provisória não caducará, referente ao dia 7 de dezembro, tá? Sobre a medida do Auxílio Brasil. Mas o valor, aí é outra história.
Sobre o texto relatado na Câmara, o Marcelo Aro disse que ele não especifica qualquer valor que deverá ser pago no Auxílio Brasil. De acordo com ele, a medida apenas estabelece os parâmetros básicos para a existência do novo programa social. E ele falou o seguinte: o meu relatório não coloca o valor de R$ 400. Meu relatório fala da política permanente, ou seja, um valor fixo, que está baseado no orçamento que temos hoje, que é de responsabilidade do Congresso Nacional. O Congresso Nacional já carimbou 43 bilhões de reais para esse orçamento, afirmou Marcelo Aro. De acordo com o deputado, há a garantia do pagamento permanente de R$ 217 para o Auxílio Brasil após a indexação do valor que era destinado ao Bolsa Família. Ele cobra do presidente Bolsonaro uma solução para aumentar o valor para R$ 400, caso a PEC não seja aprovada no Senado. Aí é o que está preocupando muita gente. Ele falou o seguinte: o presidente precisa falar de onde que vai tirar esse aumento do orçamento caso essa PEC não passe. Aí entra aquela história de plano B. Plano B é prorrogação. E prorrogação não é para o ano todo. Seria bom se fosse para o ano todo, mas a prorrogação, pelo que a gente vem acompanhando, é para o mês de dezembro, para os 25 milhões de brasileiros. Porém, caso essa PEC não passe para pagar os R$ 400, é que pode ter uma prorrogação de 2 ou 3 meses. Está começando a preocupar essa situação, hein? Tudo isso porque os senadores, uma parte dos senadores, ainda indecisos, não definiram a situação se vão aprovar ou não. Lembra, até hoje, dia 26 de novembro, precisa de 49 votos. O governo tem apenas 47. Ou seja, a oposição, nesse momento, está complicando a situação para aprovar essa PEC. A PEC precisa ser aprovada para que pague R$ 400 de forma permanente. Bem, ao falar sobre a PEC dos precatórios, o deputado Marcelo Aro, ele afirmou ter sido contra o furo de teto de gastos que a proposta permitirá ao governo. Ele, no entanto, disse que votou a favor da medida porque o governo teria dito que, se ela não passasse no Congresso, iria prorrogar o auxílio emergencial de maneira temporária no valor de R$ 600 até a eleição do ano que vem. Olha só a história que já entra os 600. O governo está preocupado com a eleição, está disposto a fazer tudo. Então, é escolha de Sofia, o mal menor. Minha decisão ali foi pelo mal menor. O mal menor era aprovarmos o extrateto, afirmou Marcelo Aro. O deputado disse também que, quando começou a discutir essa medida provisória com o governo, perguntou qual seria o orçamento destinado ao Auxílio Brasil, para que o texto fosse adaptado a ele. Segundo Marcelo Aro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, garantiu 60 bilhões de reais no orçamento para o programa. Bem, ele falou o seguinte: só que a coisa mudou quando o presidente Bolsonaro veio com essa história e deu aquela declaração de que ia pagar no mínimo R$ 400 para cada beneficiário. Aí parei de discutir orçamento e foquei na questão conceitual do programa de assistência social que estamos fazendo. Deixei a discussão orçamentária para o presidente dar uma solução. Ou seja, sobre valores ele não discute mais. Agora vai ser entre o presidente e o resultado do Senado. Se o Senado aprovar a PEC, R$ 400 está tranquilo, está seguro, forma permanente no mínimo. Se a PEC não passar, o presidente vai ter que se virar. Com quem? Com o ministro Paulo Guedes. De onde vai fazer os cortes? E aí pode entrar a questão da prorrogação até de R$ 600. Embora não tenha sido deixado claro pelo governo até o momento, o Marcelo Aro garante que o Auxílio Brasil é um programa permanente, já que tem garantido no orçamento da União pelo menos 43 bilhões de reais. De acordo com ele, esse valor permite ao pagamento de até 17 milhões de pessoas com valor de R$ 217. Valor médio, R$ 217. Ou seja, tem gente que vai receber mais, tem gente que vai receber menos. Hoje temos, palavras dele, hoje temos 43 bilhões de reais para o Auxílio Brasil como uma política de Estado, política permanente. Isso vale para 2022, 2023, 2024 e por aí vai, afirmou o parlamentar. O deputado critica o pagamento de R$ 400 do Auxílio Brasil até o fim de 2022, como prevê a PEC dos precatórios, mas só que com as mudanças aí tudo mudou. Ele disse que o valor de R$ 400 de forma permanente, a população já está aguardando uma definição, por isso está todo mundo ligado no Senado. Eu vou colocar aqui o que foi que ele falou, para você tirar a sua própria conclusão, tá, gente? O que preocupa nesse momento são os senadores, 81 senadores. Para garantir R$ 400 de forma permanente,
é necessário 49 senadores aprovando a PEC. Se for só 48, a PEC não passa. 49 votos, 49 senadores dos 81, a PEC passa. E passando, aí teremos R$400 de forma permanente. Alex, e se não passar? Tchau, tchau, tia Chica. Tchau, tchau, não tem R$400. Aí teria que o governo, o presidente Bolsonaro, fazer cortes e mais cortes, fazer outro cálculo, aí pronto, atrasaria, não teria nada em dezembro, só o valor de R$217. Esse que saiu agora no mês de novembro, deve ser repetido em dezembro, se a PEC não passar. Por causa de quem, Alex? Dos senadores. Lembro, os senadores, a maioria, vai votar a favor, cerca de 47 votos. O governo praticamente já tem esse número certo. São 81 votos, 47 tem, mas não passa com 47, é necessário 49. Por isso que o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, mudou o texto, porque conversou, debateu, se reuniu com vários senadores e eles, olha, coloca isso, muda isso que a gente vota. E agora parece que estão pisando no pé e não vão querer votar mais. Tá entendendo? Olha, se é para se preocupar, é aguardar. É aguardar. Ele foi entrevistado e a gente vai ouvir o que foi que ele disse. Preste atenção, o que falou é o deputado Marcelo Aro, ele que é relator do Auxílio Brasil, né, falou sobre... Preste atenção aí para você tirar suas próprias conclusões, tá? Acompanha aí, ele deu essa entrevista e aí bastante esclarecedora, tá? Bastante esclarecedora. Bora ouvir então o que foi que ele disse. Preste atenção. Nós temos de política permanente, política de Estado, um orçamento de 43 bilhões, parar de falar 42, 43 bilhões, nós temos um orçamento de 43 bilhões para o Auxílio Brasil como política de Estado, política permanente, ok? Isso vale para 2022, isso vale para 2023, para 2024 e por aí vai. Tá? Estamos alinhados nesse conceito? Se hoje você dividir os 43 bilhões para o número de beneficiados, já levando em consideração a questão da proibição de filas, nós teremos um ticket médio de R$217. Essa é a política permanente. Aí o governo veio e falou assim, eu vou dar no mínimo R$400. Só que o governo não tinha orçamento futuro para ficar dando esse benefício. Então eles falaram que eles iam dar o complemento para que todo mundo chegasse no mínimo em 400, ou seja, ticket médio ia ir para 480, R$500. Esse incremento seria através de auxílios temporários. Vocês estão me perguntando enquanto deputado. Enquanto deputado, eu sou completamente contra o auxílio temporário. Auxílio temporário não é política de Estado. Auxílio temporário é uma decisão eleitoreira. Auxílio temporal é você resolver o problema até a eleição e depois pensar o que você vai fazer. Eu sou contra o auxílio temporário. Eu acho que eu tenho certeza, estudo programas sociais há anos. Né? Assistência social é aquilo que eu me especializei na minha vida. Você não tem um programa de assistência social sério, completo, se você não tiver permanência, durabilidade, segurança que esse programa ele tem continuidade. Então, política de auxílio temporal ele não presta no que tange à transformação social e a programas de assistência social. Eu sou contra, tá bom? Se o Bolsonaro der esse auxílio temporal para R$400, eu vou ser o primeiro, e já falei, podem buscar aí no Google minhas entrevistas, eu falei assim, está errado. Aí eu estou falando para aquele cidadão mais pobre, turma, 217 é o que você está ganhando de efetivo. O resto, ele está te iludindo. O resto ele vai te dar agora, e em dezembro do ano que vem ele vai te tirar. Tá? Isso daí é ilusão. Isso daí é dar pirulito para a criança e depois tirar. Não se enganem. Ok? Só que agora o Senado está tentando botar esses R$400 no mínimo que ele falou como política permanente. Se o Senado conseguir colocar isso em política permanente, quer dizer que conseguiu resolver o problema da lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer que o Congresso falou o seguinte, tem sim 85 bilhões por ano em 2022, em 2023, em 2024 e por aí vai, para pagar o Auxílio Brasil de R$400. Lindo, maravilhoso. Ganhamos.
conseguimos colocar essa política numa política de Estado, permanente. Se isso acontecer, eu vou estar batendo palma. Eu vou estar falando o seguinte, agora acertamos Congresso Nacional e Poder Executivo. Não sei se eu estou sendo claro, Carla. Mas aí minha dúvida é... Mas a minha dúvida é... Pois é, pelo que você está acompanhando aí, né? Pelo que você está acompanhando aí, o Marcelo Aro, ele fala que briga sim, que tem que aprovar essa PEC para garantir R$ 400 permanente, mas vai depender do Senado, Vai ter que estar na... obrigatória, vai ter que estar na LDO. E aí entra na questão de fazer escolhas, né? Vai ter que ter esse... não tem bypass, não. Não tem bypass, não. O único bypass que teve até agora foi na correção da inflação do teto de gastos. Esse foi bypass do governo. Mas essa discussão que nós estamos fazendo aqui, ela é uma discussão técnica, responsável fiscalmente e socialmente.